E agora a gente fala direto com a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, palco dos Jogos Olímpicos. A Carol Queiroz, nossa correspondente, vai atualizar pra gente todos os acontecimentos lá do Rio de Janeiro. Não é isso, Carol Queiroz? Olha que orgulho falar com você ao vivo, tão longe, né, Carol? Mas tão pertinho da gente com as informações. Ontem teve jogo da seleção masculina de futebol. O empate parece não ter agradado tanto, né? Mas antes da gente falar de futebol, nesse bom dia, na primeira participação, então, aí da Carol nessa semana aqui com a gente ao vivo, quero que você me conte tudo, como é que foi esse fim de semana aí. Tá trabalhando muito, hein, Carol? Um pouquinho, né, Dani? Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Manhã no Ar. Bom, olha, fim de semana de muitas competições, de muita expectativa por aqui, viu, Dani? Eu preciso começar comentando sobre a grande abertura que aconteceu na sexta-feira. Foi um show lindo, viu, Dani? Foi muito impressionante. A gente ficou realmente extasiado de poder estar tão pertinho e viver um momento tão importante como esse para o esporte, para o Brasil, afirmando que nós podemos sim receber um evento tão grande, esse que na verdade é o maior evento esportivo do planeta. Agora, Dani, o fim de semana de competições aqui foi meio, mais ou menos, para o Brasil, viu? Vamos começar falando de ontem já, do jogo de futebol masculino. Os meninos não conseguem emplacar, né, Dani? Realmente o grupo não está se encaixando. Empatou ontem em 0-0 com o Iraque, um jogo bem morno, viu, Dani? A seleção não está mostrando o que pode fazer. Enquanto as meninas estão aí passando carro em todos os adversários, estão dando realmente um show, os meninos não estão muito bem. E isso tem deixado o público, né, o torcedor um pouco chateado, viu, Dani? Além do futebol, a gente teve muitas competições por aqui, mas apesar de eu ter começado a falar aí sobre o empate do masculino, eu quero falar agora sobre um pouco das conquistas do Brasil nesse fim de semana, né? O Felipe Vu, que é atirador, né, do tiro esportivo, um esporte que nem é tão divulgado assim no nosso país, viu, Dani? Um esporte caro, difícil. Ele ganhou, né, a primeira medalha brasileira, a medalha de prata, né? Ontem eu tive a oportunidade de estar na coletiva de imprensa em que o Felipe estava. Ele está muito feliz, né? Mas ainda está muito focado, viu, Dani? Isso porque o Felipe volta a competir agora na quarta-feira em outra modalidade, então a comemoração vai vir mesmo só depois do dia 10, quando acaba definitivamente as provas aí do tiro esportivo para ele. Além disso, a gente teve outras conquistas agora no fim de semana, no vôlei de praia, por exemplo, a gente teve as duplas Alisson e Bruno Schmidt e também a Thalita e a Larissa, que venceram, né, estrearam muito bem então no vôlei de praia, principalmente o Alisson e o Bruno, que tem grandes chances aí de trazer medalhas para o Brasil, viu? Além disso, o handball feminino também estreou com o pé direito, elas ganharam da Noruega, que é a atual campeã olímpica e mundial também, uma grande potência, então, do handball, e mesmo assim, o Brasil conseguiu passar por elas e agora, né, depois de uma conquista dessa, já começa, né, com os ânimos lá em cima para seguir na competição. Bom, mas aí chega a parte mais difícil do nosso fim de semana, né? No judô, por exemplo, que a gente tinha grandes esperanças de medalha, infelizmente todo mundo perdeu, viu, Dani? Sara Menezes, Érica Miranda, Kitadai, Shibana, ninguém conseguiu chegar até as finais. O mesmo aconteceu também na natação, viu? A gente tinha grandes esperanças, por exemplo, a Etienne, né, e o Guido também, que poderiam chegar, mas não conseguiram. Nado costas, eles não conseguiram chegar até as finais, inclusive a Etienne fez o pior tempo dela aqui no Rio, viu? Bom, as competições seguem, na natação mesmo ainda tem muita piscina para rolar, né? Porque são várias categorias, várias modalidades, então a gente ainda tem algumas chances, mas é isso, né? As competições continuam, o esporte é assim mesmo, um dia ganha, um dia perde, um dia a gente está bem, outro não. O que importa é competir, né? É mostrar que nós estamos aí, que nossos atletas estão fazendo o melhor e que a gente continua torcendo, viu, Dani? Carol Queiroz falando ao vivo, 7h22, falando ao vivo lá do Rio de Janeiro. Carol, e para hoje? O que a gente pode esperar? Vai ter brasileiro em piscina, em tatame? Acho que não, já, como você disse, já estamos infelizmente eliminados. Quais são as expectativas aí Dani, dos atletas hoje tem brasileiro sim, por exemplo, na ginástica artística a gente tem
A gente tem os brasileiros, né, que fazem então as finais por equipes aí da ginástica. Então é motivo de muita torcida pra gente. As competições continuam aí a todo vapor por aqui, viu, Dani? Tem brasileiro em tudo que é esporte aí competindo. Então a gente continua torcendo. A gente teve alguns problemas também aqui no fim de semana, Dani, com relação a trânsito, né, com relação à alimentação, por exemplo, lá no Parque Olímpico. São coisas que o Comitê Olímpico está correndo, né, para trabalhar, para sanar esses problemas aí. Então a gente espera que essa semana comece melhor, tanto para a parte da organização quanto para os nossos brasileiros que vão estar aí competindo. E a gente continua fazendo a nossa parte, né, que é apoiar, torcer e sempre incentivar os nossos atletas. Carol, a gente sabe muito bem que a seleção brasileira feminina de futebol está indo bem, inclusive tem jogo, já chegaram aqui, a gente já mostrou para os nossos telespectadores a chegada das meninas aqui em Manaus. Amanhã tem jogo, já joga para cumprir tabela porque está classificado, muito diferente dos meninos, né, que estão aí amargaram já uma derrota e um empate, estão ali correndo risco. A gente sabe que o futebol é o esporte preferido dos brasileiros. Como é que está o clima aí na sede das Olimpíadas em relação à seleção masculina de futebol, hein, Carol? Ah, Dani, não tinha como ser diferente, né? O clima um pouco de decepção, viu? Todo mundo apostava muito na seleção masculina e não tem como negar, Dani, que há uma pressão maior aí sobre os meninos, né? Sobre a seleção masculina. Isso porque a gente até chegou a falar um pouco sobre isso. Os grandes nomes do futebol não vieram, Dani. A grande estrela, né, dessa Olimpíada é o Neymar. Então existe uma pressão muito grande sobre ele, existe uma pressão muito grande sobre o grupo que se formou, né, até mesmo sobre o trio ali, né, Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, que ainda se encontrou, mas não conseguiu emplacar, né, Dani? O Brasil não consegue aproveitar as chances que tem. Realmente, a torcida tá um pouco chateada, não há como negar, né? É claro que a gente esperava muito mais, pelo menos uma vitória agora contra o time do Iraque, que nem é um time tão forte assim. Então, imagina quando chegar nos times mais fortes, né? Argentina, França, enfim. Então é bem complicado, né? A gente esperava realmente uma vitória. Tá todo mundo um pouco chateado, né? Num clima meio assim, meio estranho com a seleção masculina. Mas em compensação, tá todo mundo torcendo muito para a seleção feminina, que tem dado um show. Então eu sinto como se fosse uma compensação, entendeu? Eu sinto como se as pessoas estivessem assim, compensando uma coisa na outra, sabe? Tudo bem, o masculino não tá tão bem, mas vamos continuar torcendo pro feminino, porque elas merecem, né? As meninas sempre tiveram menos destaque que a seleção masculina e agora estão brilhando de uma forma exemplar. Então, é um momento mesmo de apoiar, de olhar para as meninas e também não de deixar de torcer pro futebol masculino, né? Claro, a gente espera que a seleção faça mais e que mostre o futebol que tem potencial. Vamos ver aí no próximo jogo. Carol Queiroz falando ao vivo do Rio de Janeiro, cobrindo bem de pertinho as Olimpíadas Rio 2016. De grande beijo para você, grande sorte para você e para o Rui Silva, que está aí segurando a sua câmera. As matérias, as reportagens dessa dupla incrível aí, Carol e Rui, você vai ver ao longo da programação da TV A Crítica, também amanhã no Manhã no Ar. Carol, grande beijo para você, sorte para todos nós nos campos, nas quadras e para todos nós na cobertura também. Até amanhã, Carol. É verdade, Dani. Obrigado. Um beijo para você e até amanhã. Tchau, tchau. A gente continua falando de futebol, mas agora de Campeonato Brasileiro Série D. O Princesa do Solimões venceu ontem o Palmas de Tocantins e avançou aí para as oitavas de final. O Tubarão é o único representante amazonense na competição. Vamos ver como é que foi esse jogo. Esta foi a quarta vez que Princesa e Palmas de Tocantins se enfrentaram pela Série D. Nem a vantagem de 2 gols conquistada no jogo de ida fez com que o Princesa dos Solimões deixasse de buscar a vitória dentro de casa. E ela, a vitória, começou a ser construída aos 26 do primeiro tempo. Após esta jogada, Giovani cruzou na cabeça de Jefferson, que com estilo marcou para o Tubarão. As poucas vezes que o time de Palmas chegou à área do Princesa, não conseguiu acertar o gol. O
O Princesa voltou para o segundo tempo com algumas modificações. Jefferson deu lugar a Leonardo, que logo aos 2 minutos justificou com este gol a aposta do técnico. O time de Manacapuru continuou atacando e abusou das chances perdidas. O terceiro gol só saiu no finzinho de jogo. Após este passe de Michel Parintins, Edinho Canutama chutou 2 vezes para marcar. Fim de jogo, Princesa dos Solimões 3, Palmas de Tocantins 0. Um jogo difícil, um jogo truncado que tivemos que lutar até a final, mas graças a Deus conseguimos fazer os gols e sair com a vitória. O técnico de Palmas avaliou a campanha do time. Olha, chegamos até longe demais, chegamos lá, montamos o time em 5 dias, conseguimos classificar. Infelizmente a equipe do Princesa é muito mais bem preparada do que a minha equipe, com mais força física, conseguimos vencer. E com este resultado de 3-0, o Princesa dos Solimões se classifica para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O próximo desafio do Tubarão é aqui em Manacapuru, no próximo domingo, contra o Atlético Acreano. Agora uma outra fase, diante de um adversário perigoso, que eu já conheço algumas coisas, que eu sou de Rio Branco, né? Mas enfim, é cedo, vamos saborear essa vitória, essa classificação. A partir de terça-feira de manhã a gente começa já a planejar o duelo diante do Atlético. E mais uma boa notícia aí para o esporte local, foram prorrogadas as inscrições para o Peladão Brahma 2016. Então, se você tem time e ainda não está participando, corre que vai dar tempo, viu? O prazo encerra no dia 20 de agosto. No último dia de inscrições, a sede administrativa do Peladão estava assim, lotada. Quase 1000 times manifestaram a intenção de participar do campeonato. Por isso, o prazo foi estendido até 20 de agosto. A gente fica feliz de ver, por exemplo, tanta gente em busca de uma ficha para se inscrever no Peladão. Aí não teve outro jeito. Tivemos que prorrogar, né? Por 2 semanas para termos 2 sábados, porque é o dia em que muita gente pode se deslocar para cá. O Peladão Brahma tem 6 categorias. O Peladão adulto, feminino e masculino, peladinho, master e indígena, também masculino e feminino. O processo para participar cumpre 3 etapas: o pedido de inscrição, a inscrição propriamente dita e a homologação. A última fase depende das rainhas dos times. Se elas não comparecerem à abertura do evento, o time é eliminado. O Peladão ele é um concurso de oportunidades. Então as comunidades têm um único evento na cidade que pode participar e jogar futebol, onde se une a habilidade dos rapazes e a beleza das meninas. Então Peladão é isso, é alegria de concentração e muita alegria mesmo. E esse ano a abertura promete, vai ser um grande espetáculo e a cidade vai parar para ver a abertura do Peladão Brahma 2016. Bacana, né? E na manhã de ontem foi realizada mais uma edição da corrida Jungle Man, lá no bairro Planalto, na zona centro-oeste da cidade. Vários atletas suaram a camisa durante a corrida radical, que contou com obstáculos naturais e muita adrenalina. Correr não foi o obstáculo mais cansativo. Agora remar, carregar saco de areia e subir numa corda de 5 metros foi dureza para mais de 200 atletas que participaram neste domingo da segunda edição da corrida de obstáculos Jungle Man no bairro Planalto. Pelo que a gente observa, a maior dificuldade, tanto para o homem quanto para a mulher, é subir o corpo numa corda vertical, né, semelhante àquelas cordas de bombeiro. Subir 5 metros de altura realmente requer uma força muito localizada e extrema nos membros superiores, considerando que eles ainda vêm da água, eles vêm molhados. Então, considera aí um cabo liso, fica muito difícil. As penalidades ocorrem bastante nesse ambiente. Na disputa, os atletas puderam competir individualmente ou em grupo. Vencia quem conseguisse completar a prova no menor tempo, mas não bastava apenas velocidade. Largava na frente quem tinha resistência. Moisés, Mariana, Alessandra e Lucimar competiram em grupo. Enfrentaram 2,5 km e conseguiram completar a prova em 40 minutos. Com exceção de Mariana, que já participou outras vezes de corridas assim, todos estavam participando pela primeira vez. Foi muito bacana, cansativa, mas deu para aguentar o fôlego. As meninas garantiram todas, a Alessandra torceu o pé, mas está tudo bem conosco. Equipe Quarteto Fantástico, 40 minutos. Eu achei ótimo, só ali na outro percurso que eu torci o pé, mas mesmo torcendo o pé consegui continuar. Minha maior dificuldade foi o medo de altura, mas eu consegui devagarinho, superei e para mim está ótimo. Para mim foi superação. Morria de medo dos obstáculos, mas consegui realizar todos com sucesso. Está orgulhosa? Muito, muito, muito. Quem disputou sozinho teve que vencer
todos os limites sem contar com ninguém ao lado. Este chileno levou a medalha e a experiência recheada de orgulho por ter completado a prova. Primeira vez em minha vida que eu faço uma prova assim. Encontrei muito boa a prova, muito boa. Quem ficou com vontade de participar pode ficar tranquilo, porque esse ano tem mais. A nossa previsão é novembro, fechar a terceira etapa, já no nosso terceiro ano. E a participação é aberta para pessoas que se interessem nesse tipo de corrida, né? Que é vencer obstáculos, mas a gente solicita que tenha uma condição física acima da média. Não é uma corrida de rua, é uma corrida de obstáculos severa. A palavra-chave aí é superação. Parabéns aí aos vencedores. A gente muda agora de esporte para cultura. Hoje, segundona, você já tem programação para essa noite? Então, anota aí, o Balé Folclórico do Amazonas está completando 15 anos de fundação e para comemorar a data, o grupo apresenta hoje e amanhã no Teatro Amazonas o espetáculo de dança Bem do Interior. E o melhor, a apresentação é aberta ao público, ótima chance de ir com a sua família, participar de um evento cultural da nossa cidade, o nosso majestoso Teatro Amazonas. As exibições começam do lado de fora do Teatro Gebes Medeiros, no Ideal Clube, centro da cidade. A história dos retirantes nordestinos que chegam para trabalhar no Amazonas é contada com toques de humor. Quem passa é convidado a participar. Aos poucos, a performance cresce. A dança toma conta da calçada. E ganha a simpatia do público. O lavador de carros até parou o serviço. Eu me lembro do interior, né? Onde eu nasci, lá em Boa Vista, né? E aqui em Manaus ela fica melhor ainda, fica mais tranquila. Fica uma coisa linda, maravilhosa, né? Dentro do teatro, a seca no Amazonas é encenada de forma dramática. Efeitos especiais ajudam a mostrar as dificuldades de quem vive à espera da chuva. O Balé Folclórico do Amazonas surgiu exatamente para aproximar o público da cultura regional, uma maneira de resgatar as tradições. O intuito do Balé Folclórico é esse, resgatar toda a história do regional, do amazônico, para poder contar para a arte e cultura para essa plateia tão presente e formatar essa plateia para o teatro. Para os artistas, o balé folclórico é também uma forma de valorizar os profissionais da terra. Você ser reconhecido como um bailarino na carteira de trabalho, isso é uma honra. E o balé folclórico trouxe isso para os bailarinos. Hoje o grupo conta com 33 profissionais, entre bailarinos, diretores e coreógrafos. Toda a história do balé folclórico está disponível no salão de entrada do Ideal Clube, com visitação gratuita. E a programação dos debutantes não para por aí. Como a data é muito importante, o balé folclórico também vem para cá. As performances que nós mostramos na reportagem e outras vão ser apresentadas aqui, do lado de fora, mas também vão ganhar o grande palco do Teatro Amazonas. Você vai gostar, você vai ver, você vai se ver, você vai sentir um pouco da sua raiz, um pouco da sua identidade cultural. Então venha conhecer o balé folclórico, venha conhecer o teatro, venha conhecer um pouco da sua cultura. Uma armadura me apontou pra me pegar, e assustado dei um pulo lá da frente pra sentir. Então não esquece, a apresentação acontece hoje e amanhã no Teatro Amazonas, a partir das 8 horas da noite, com entrada gratuita. Você tem o hábito de fazer alongamento antes de começar a praticar qualquer atividade que exija aí esforço e repetição? Pois é, muitas vezes, durante atividades domésticas ou mesmo no ambiente de trabalho, a gente acaba cometendo alguns erros que podem nos levar a consequências mais sérias, viu? A ginástica laboral pode ajudar e muito nesse processo. A prática assegura uma série de benefícios para o corpo e pode ajudar muito na melhoria da qualidade de vida de todos nós. Vamos ver. Dona Maria Alice, 62 anos, há mais de 30 trabalha como cabeleireira. As posições não são muito favoráveis. Sofre a coluna, sofrem os braços. E aí aparecem as dores. As minhas dores começaram de uns 10 anos para cá. Eu era mais nova, não sentia nada. Agora eu estou com 62 anos, né? Então agora começaram as dores. Nesse ombro, na minha mão, principalmente. Nunca fiz nem educação física, nada. A única coisa que eu faço é abrir muito minhas mãos e fechar antes de eu começar a trabalhar. Somente isso. É possível melhorar e até evitar o problema. Para isso existe a ginástica laboral, uma série de exercícios que melhora a qualidade de vida de quem trabalha fora ou dentro de casa.
A ginástica ela consegue combater principalmente o estresse muscular e das articulações também, que ficam muito estressadas pelo movimento ou repetitivo ou de cargas muito elevadas. Então ela entra com 2 objetivos: ou ela vai compensar o estresse que teve, ou ela pode preparar o corpo para um estresse que vai ter ainda. Então, se a gente consegue colocar isso, as 2 coisas dentro do mesmo profissional, então a probabilidade de lesionar é muito menor. Dona Alice já lavou, já escovou, tá fazendo a chapinha agora. Paulo, algumas coisas podem ser melhoradas aí nessa atividade tão repetitiva, né? Sim, principalmente porque se ela faz mais de uma cliente, ela vai ficar muito cansada. Então, por exemplo, durante a escova, eu consegui perceber que muitas vezes ela levava a mão e o cotovelo acima do nível do ombro. Então, isso vai estressar muito a articulação do ombro, cervical, e vai causar realmente um desconforto muito grande. Também evitar algumas torções laterais que ela realizou, porque em uma cliente só praticamente não afeta o organismo. Mas se ela continua dessa maneira, vai com certeza sentir dores. E também, como ela não é tão alta, sempre ajustar a cadeira para que justamente as mãos fiquem sempre abaixo do nível do ombro. Então, sempre que ela precisar manipular, não ter que elevar muito o cotovelo, porque isso estressa demais, é um risco ergonômico muito alto. Toda vez que você tem que elevar demais a sua mão ou o cotovelo. Então, seria sempre ficar alinhada de frente, distribuir o peso corporal entre as 2 pernas e evitar sempre que a mão se eleve a mais o cotovelo que o ombro. Seriam dicas bem importantes. Agora, que tipo de exercício, por exemplo, para a Dona Alice? Bom, antes de começar, se ela tiver tempo, ou ainda mesmo na cama, antes de tomar café, exercícios de aquecimento e mobilidade. Então, quando a gente fala nesses exercícios, são coisas dinâmicas. Então, ela citou que ela sente muita dores nos dedos e na mão. Então, começa de forma mais leve, fechando e abrindo a mão, depois de forma mais intensa, flexionando o punho e estendendo o punho, como se você estivesse realmente apertando uma bolinha. Depois pode fazer o cotovelo, flexão e extensão do cotovelo. Não precisa de peso? Não precisa de peso, porque o que a gente está fazendo é somente tirando o corpo dela do nível de sossego, de descanso e preparando a articulação para uma atividade. Um aquecimento. Um aquecimento só. Então, o que a gente está pensando? A gente está pensando em lubrificar a articulação, fazer com que a corrente sanguínea vá mais para aquele local que vai ser recrutado, que é para evitar as lesões. Está preparado aquele segmento do corpo para isso. E aí, Dona Alice, dá para fazer isso? Dá, se me ensinar, eu vou aprender e eu quero. Depois de alguns minutinhos, a surpresa. Sentiu alongando tudo? Ai, senti. Gostei muito, principalmente de colocar aqui. Vai fazer? Vou fazer. A ginástica laboral tem o apoio de médicos ortopedistas que recebem todos os dias nos consultórios pessoas com dores por conta de movimentos repetitivos. A atividade física, como a ginástica laboral, ela tem várias funções, né? Em primeiro lugar, ela vai dar o que a gente chama de consciência corporal. O que é isso? A pessoa prestar atenção no que ela está fazendo, entendeu? Então, ela vai dar mais atenção aos movimentos, às posturas. Isso, se feito regularmente, vai dar também, melhorar o fortalecimento muscular, a flexibilidade e o alongamento, que vai melhorar também toda essa parte física. Muita gente sabe que trabalhar em casa não é nada fácil. A longa jornada pode ser muito prejudicial ao corpo. As donas de casa precisam ficar atentas e saber que, para elas, a ginástica é recomendadíssima. No caso da Dona Lourdes, por exemplo, que malha todos os dias e faz trabalho de fortalecimento, ela não sente dores, mas toma cuidado ao fazer os trabalhos domésticos. Ao invés de dobrar a coluna, ela senta para limpar lugares mais baixos, exatamente como tem que ser feito. O que falar das donas de casa, Paulo? As donas de casa, elas geralmente vão sentir mais dores na lombar e nos membros inferiores, joelho, calcanhar, na sola do pé também. Porque a atividade é todo dia e muito prolongada. E também, lembrando que muitas mulheres, além de trabalharem fora de casa, quando chegam em casa ainda vão ter que limpar a casa. Então, dicas importantes é manter sempre a postura o mais correta possível. A sala de casa pode virar uma espécie de academia também, e dá para fazer todos os alongamentos. Para quem passa o dia sentado e fazendo movimentos repetidos, o ideal é que se levante e se alongue, pelo menos a cada 2 horas.
Coisa rápida mesmo. Dona Lourdes e Dona Maria Alice vão entrar nessa. Eu treino todo dia. Todos os dias eu treino, só quando eu não posso. E eu espero que dê mesmo bastante certo, hein? Você vê, né? São pequenas atitudes, mas que podem melhorar muito a qualidade de vida de todas nós. Todos nós, tomara que você aí em casa tenha aproveitado essas dicas e melhore também a sua qualidade de vida através de exercícios. Olha, 7h43. A gente encerra o Manhã no Ar por aqui, agradecendo muitíssimo a sua companhia e convidando você que continua com a gente no Acrítica Play, que tem uma extensão do Manhã no Ar. Se você não baixou o aplicativo, faz isso agora. Pergunta aí do seu filho, do seu irmão, do seu marido. Aprende você por você mesmo como é que faz. Vai lá nas lojas de aplicativos, é de graça, baixa a Acrítica Play, que todos os programas e jornais da TV Acrítica têm uma extensão, continuam depois que termina na TV. Você que acompanha a gente pela TV, você fica agora com a programação nacional da TV Record. Tem Fala Brasil, logo depois tem Hoje em Dia. A gente também vai ter Magazine e Alô Amazonas aqui pela TV Acrítica Record, além de toda a programação, cobertura dos Jogos Olímpicos. Por falar em Jogos Olímpicos, na nossa extensão da Acrítica Play, a gente volta com ela, Carol Queiroz. Para você que está acompanhando a gente pela televisão, ótimo começo de semana. A gente se vê amanhã às 6h em ponto aqui no Manhã no Ar. Tchau, gente. Até lá.